Toda semana no Câmara Livre a gente une a nossa missão pública com conversa com pessoas. E a ideia das trajetórias e dos recortes que a gente faz é oferecer a você uma visão de mundo a partir da experiência dos nossos convidados. E aí contribuir para que você observe se ao seu redor, na sua comunidade, onde a gente vive, se isso pode lhe acrescentar, quiçá, alguma questão. Por isso é que está conosco e obrigado por nos atender no Câmara Livre, a Luana Cristina de Amorim Caldeira. Tudo bem? É uma satisfação estar aqui. Você é mineira de Governador Valadares, Minas Gerais, e contou pra gente que lá viveu até os 16 anos por volta disso. Que memória afetiva você tem da sua infância? Não sei de qual ano, qual fase, mas Olha, afetiva. Eu tenho ótimas memórias. Sou cria de vó, primeira neta. Foi lindo, foi lindo. Eu sempre tive muita informação. Algumas primas, né, mais velhas, eu fui muito mimada, essa é a verdade. Assim, e eu lembro, esses dias eu estive lembrando, a gente tinha uma criança com síndrome de Down, que morava na mesma rua, frequentava a mesma comunidade na igreja, nas festas juninas, a gente fazia tudo junto ali, no grupo de jovens. E assim, a gente conseguia se comunicar com ele mesmo sem ter noção de nada. Pelos pais serem professores, a gente tinha... tipo assim, eles não limitavam ele. Ele falava alguns nomes, ele inventava alguns nomes, assim, então a gente conviveu com ele de uma forma muito interessante que pra gente não afetou em nada, não foi diferente em nada. A partir dessa experiência, o que você diria sobre o que a gente costuma às vezes falar no dia a dia, mas nem sempre exercitar, que as pessoas dizem que se chama empatia? Empatia eu acho assim que cabe bastante coisa, né? Primeiramente... Você não consegue ter empatia, não dá para trabalhar a empatia sem a compaixão, sem o respeito. Então, assim, o se colocar no lugar do outro não é o suficiente. Tem que ter compaixão para que você tenha a condição de fazer alguma coisa para aquela pessoa. Respeitar ela, respeitar os direitos dela e assim sucessivamente. Há mais ou menos 11 anos você já está aqui conosco, nessa nossa aldeia aqui em Bauru. Maravilhosa né, cidade. Com os 3 filhos. Como foi a relação lá na EMEI da Pousada com o seu filho? Olha, no início bem assustador para mim como mãe, porque era o tempo todo só comigo. Comigo era meu anexozinho mesmo. Sim. Mas assim, eles foram trabalhando comigo, a Sorri foi conversando muito comigo. Assim, até o último momento eu queria desistir, mas ele já tinha envolvido muitas pessoas, muita preparação para receber. E na hora que eu cheguei lá, fizemos as adaptações, a semana, né, para adaptar ele ali, horário reduzido. As crianças tiveram um amor, um carinho com ele. Quando o amiguinho percebeu que ele não ia até os brinquedos na caixa, ele começou a trazer os brinquedos para ele. E ele buscava brinquedos iguais para ele brincar junto. Isso seguiu por vários anos, o menininho fazendo isso. Hoje eles também estudam na mesma escola. E assim, você via sei lá, era diferente. As crianças não notavam essa diferença. Elas queriam saber o porquê do carrinho, da cadeirinha de rodas, elas queriam mexer ali. Então, assim, foi Era uma mágico. descoberta para eles também. Foi uma descoberta para eles também. Essas crianças hoje em dia, elas, na escola que ele está hoje em dia, como eles já conhecem ele, eles chegam, oi Jorginho, tudo bem? E cumprimentam ele e ele responde do jeito dele e dá tchau para ele, mostra pro pai quem é o Jorginho, ou seja, ele já comentou em casa do Jorge alguma situação. Legal. Então, assim, vem o feedback da escola, sempre positivo, ele sempre está em todas as atividades, professor de educação física, no parquinho, em tudo ele está presente. Você contava que aquela escola em especial, enfim, tem uma questão de uma rede gigantesca no meio aí, que para a condição do Jorge, da experiência que você teve, foi fora da média. Foi, completamente fora da média. Eu fui amparada, assim, por pessoas, seres humanos, assim, que não tem palavras para te dizer. Como é esse desafio para transferir experiência para os outros, se a expressão for adequada ou não, por favor, fique à vontade para corrigir, dessa espécie de angústia ou desespero mesmo que os pais acabam tendo, falou, opa, pera lá, tem uma pessoa especial, mas é um universo a ser descoberto por mim e depois por nós todos, né? Exatamente. E de não saber onde exatamente se apegar no início. Assim, em questão da gente, família, Sim. É muito medo.
É muito medo justamente porque os filhos da gente nunca tiveram com mais ninguém. Nunca tiveram sozinhos com mais ninguém. Até então ali ele é meu filho. A partir dali eu sou a mãe dele. Entendeu? Sim. Ali ele é um indivíduo, ele é uma pessoa. Vão falar sobre o comportamento dele, sobre tudo a respeito dele. Ali eu não sou a primeira pessoa. Ele é a primeira pessoa. Então assim, você vai vendo que não é esse bicho de 7 cabeças. É que eles estão preparados, os que têm amor, os que querem realmente fazer, eles fazem. E fazem da melhor forma. O ser humano se surpreende, às vezes, com o desconhecido, né? Exatamente. E tem uma aflição que incorpora. Isso é perceptível nas mães, as primeiras mães que acabam, quer dizer, no coletivo de vocês, isso acaba se manifestando de alguma forma. Todas as mães têm esse medo. Todas as mães. Aí, assim, quando a gente teve essa adaptação fantástica do Jorge, que teve, né, as matérias falando sobre... E assim, eu pude conversar com várias mães, ajudar várias mães, tirar dúvidas de algumas mães, mostrar para elas que era super possível, que era super tranquilo, passar essa confiança mesmo e provar para elas que daria certo e como fazer isso dar certo. Aí veio no meio do caminho esse aprendizado, essa interação toda, de você ir fazendo esse desenvolvimento, estava lá no Zé Romão, mas veio recentemente a pandemia, numa fase no meio. Quebrando aquele vínculo exatamente da necessidade dele se socializar, né? Para todos, nós de alguma forma tivemos prejuízo em relação a isso. Deve ter tido um efeito. Muito, muito grande para todo mundo. Para mim principalmente, né? Porque me sobrecarregou, mais 2 outras crianças, manter todo mundo ali dentro de casa mesmo, ter que criar atividades, ter que criar momentos e assim, eu não me sentia preparada às vezes para algumas situações, isso é fato. Mas assim, na medida do possível a gente conseguiu trazer para ele bastante coisa. Porque assim, os irmãos sempre estavam perto, a gente ia para alguns lugares, pesqueiro, ele ama pescar, apaixonado com pescaria. Eu não gosto muito, mas eu ia. Eu ia porque era muito importante aquele momento para ele. De pegar no peixe, ficar segurando a varinha ali fixo, tentando chamar o peixinho. Então assim, a gente conseguiu sim, de alguma forma, trazer essa socialização para ele, introduzindo... a alfabetização, a comunicação, introduzindo assim várias coisinhas para que ele não se sentisse tão fora, né? Claro. Agora você está no momento que a gente está gravando aqui, só para demarcar o tempo, a gente está praticamente em abril de 2023, no Zé Romão, que é lá na Nova Bauru. Esta atual fase dele, cerca de 8 anos, ela tem lá outros tantos desafios, ele já está consolidado dos aprendizados, eu digo, com essa adaptação toda com você, imagino, de algum nível? Então, a questão lá, ele assim, acho que foi bem fácil, bem tranquilo, acho que foi bem tranquilo. Assim, tivemos algumas poucas intercorrências em questão de o professor de educação física não sabia o que fazer, se poderia ou não introduzir ele na brincadeira, como ele faria isso. Ele sugeriu até na época ter um pedacinho de cada instituto nas escolas, deu algumas ideias de como seria feito isso. E assim, acabou que ficou por isso mesmo. Hoje em dia a professora de educação física que está lá, brinca com ele, ela corre com ele, ela faz uma auê, aquelas crianças em volta, gritando Jorginho e mexendo com a mãozinha dele. Então, assim, mudou bastante. Mudou bastante essa intimidade que eles criaram com ele, esse vínculo. A gente falava sobre isso da tua fala, acompanhando na audiência pública, né, de tantas surpresas que a gente vai tendo, mesmo depois de tanto tempo de jornalismo. Por exemplo, a rede pública ela é menos da metade do que o terceiro setor incorpora, 700 e poucas vagas, a gente falava isso, para mais de 1.500 o terceiro setor. Ou seja, se não fosse Sorria, a PAI e todas as outras entidades, a gente estaria numa situação doida aqui. E essa ideia de que o papel do cuidador esteja associado, ou deveria estar, que eu peguei na sua fala e não deixei de anotar, com o que a gente tem de dimensão de vínculos. Eles dizem que não pode ter vínculo. O cuidador não pode ter vínculo com a criança. Por que não pode ter vínculo? Como que eu vou te conhecer se eu não tenho vínculo com você? Se eu não convivo com você, se eu não estou ali o tempo todo? Porque o cuidador, dentro da sala de aula, dentro da escola, ele é os 5 sentidos da criança. E ele vai querer ser o quê? Um observador estático pelo olhar só? Entendeu? Então tem que ter esse vínculo, porque ali ela vai tendo essa troca, ela vai aprendendo, ela pode ensinar isso para outro profissional que vai estar com ele. E realmente acompanhar ele durante todo o período do ano, como qualquer professor,
que começa com 30 alunos numa sala de aula, ele não conhece nenhuma criança daquela. Com 2, 3 meses, 6 meses é que ele vai começar a entender como aquela criança funciona. E dali pra frente, ele vai saber se a criança chega tristinha na escola, se ele está rendendo mais, o que está acontecendo. Vai buscar, ajudar, entrar em contato com a família. E aí vai fazendo todo esse trabalho mais pessoal, mais individualizado. E se precisa desse trabalho natural por causa da peculiaridade de cada indivíduo que está lá, uma mãe, por exemplo, comentou lá, olha, mas as escolas, as unidades, estão falando em rede aqui, elas não estão tendo esse grau de comunicação permanente ou antecipatório até com os pais para poder saber isso. Olha, vamos fazer a cartilha individual, checklist mesmo de cada um, Sim. Como cada um reage para poder... Não parece estranho isso, você falar em integração e inclusão sem ter isso? Parece estranho não, né? É ridículo. É ridículo. Porque, como é que eu vou receber teu filho se... nessa condição se eu não conversei com você, que tem toda a linha de experiência já com relação com ele? É impossível, vai ser impossível dar certo. Vai ser impossível dar certo. Porque, assim, a pessoa que mais conhece um filho, principalmente um filho especial, é uma mãe. Se não tiver essa troca, não vai acontecer. Como que eu vou saber o que o seu filho quer, como ele se comporta? E são coisinhas mínimas que, se a pessoa tiver a instrução básica, ele vai deslanchar. E aqui é um caminho natural, ela contava pra gente aqui da questão do processo de comunicação, que aqui é bastante complexo, porque é muito peculiar ali, do singular do dia a dia. Você tem a questão dos sinais, fichinhas, né? Comunicação verbal, mas pelo olhar aí, quando fala do mundo não verbal, da compreensão mínima, mas você tem as coisas muito específicas de respostas deste contato do dia a dia. São específicas mesmo, mas são assim, super fáceis de entender. Sim, Qualquer pessoa entende. Porque ali você apresenta uma ficha de sim e não, você consegue tirar assim, 90% do que a criança quer. Você manter ele calmo, porque se ele estiver estressado também, ele não vai te responder nada. Ok. E assim, a questão da pessoa saber, porque assim, como você vai aprender inglês, espanhol e não vai aprender a língua de sinais? E são assim, formas tão fáceis e baratas, possíveis de ser feita, com papel, com impressão, com adaptaçõezinhas de fichinhas, de pranchetas, coisinhas tão fáceis de fazer, que é o que as professoras do especial fazem, elas adaptam, elas fazem essa adaptação. Então, se elas conseguem adaptar a atividade que é proposta para todos, para essa criança, então ela tem essa especialidadezinha, ela tem essa facilidadezinha, entendeu? E elas são bem criativas, tá? Elas fazem cada coisa. Menino, que a gente fica se perguntando como fazem. Então, e aí tem uma troca aí com esses cuidadores, essas educadoras, né, com os pais, se isso tiver o mínimo de sistematização no meio, imagina. Com certeza, com certeza. Essas mães estão fazendo o quê? Elas estão se virando, se ajudando ao longo do tempo, as dificuldades faz a hora e vai uma tentando passar para a outra. Uma por todas e todas por uma, literalmente. A experiência que eu passei aqui agora, eu vou passar essa para uma mãe, que vai passar para outra, que de lá da frente ela vai ter um problema maior, vai vir buscar ajuda, e a gente vai se apoiando. É uma comunidade de apoio, uma rede de apoio mesmo. Como é que funciona a questão de, para você falou que estava perto hoje da escola, né? Vai ter que aprender a dirigir para fazer o transporte e o caminho, mas muitas mães estão distantes do local de ensino. 90% das mães. Tá. E é uma coisa assim, a pessoa às vezes fala, tá, mas o que custa você ir lá? O que custa você ficar lá? Cara, eu tenho vida, eu quero estudar, eu quero fazer um curso, eu quero ter 1 hora de silêncio dentro da minha casa fazendo nada. Sim. É um direito meu. É um direito de qualquer pessoa. Não é que você vai jogar a tua criança lá para ficar livre. Ninguém quer ficar livre. Porque a gente tá em casa, mas a cabecinha tá lá, ó. O tempo todo, o coraçãozinho tá lá, batendo o tempo todo. Então, assim, a gente não desliga. Porque eu não sei que de repente pode acontecer uma ocorrência se eu estiver longe e se eu não estiver perto do telefone, e se acontecer... Claro. Não vai dar tempo de socorrer. E existe aquela coisa de chorou, atrapalhou, incomodou, vamos pro pátio. Do pátio não deu certo, não? Mãe, vem buscar, pode ser. Ele tá assim, assim, assim.
Na maioria das vezes eu prefiro realmente buscar por quê. Para não deixar o professor numa situação que ele não tem o que fazer. Porque uma criança que ele entra num momento de choro, eu quero ir para minha casa, eu quero ir para minha casa. Ele não quer saber, entendeu? Sim, então sim. Você tem que estar ali o mais rápido possível, porque senão ele vai se sentir abandonado e que ele vai chorar mais ainda. E aí, inevitável você pensar em rede de novo, porque é um programa, né, público, não pensar em uma unidade específica, mas de que forma essas equipes, envolvendo cuidador, professor, supervisor, diretor, tem níveis de comprometimento com esta realidade. Olha, eu acredito assim, pelo menos eu acreditava, que sim, se eu vou fazer um concurso, eu vou precisar pesquisar sobre ele, eu vou precisar me aprofundar sobre ele, estudar, para poder conseguir prestar esse concurso, passar nesse concurso, me aprimorar nesse concurso. Mas assim, as pessoas às vezes elas acham que tô nem aí. Eu tô ali, ninguém vai me cobrar mesmo, ninguém vai me ajudar, me dar um apoio, então eu vou fazer do jeito que dá. A pessoa acha que não dá mais, ele desiste. Ele desiste, porque assim, eles não são bem remunerados, eles não são bem pagos para aguentar tipo de situações que, olha, eu não desejo para ninguém, é assustador. Quando você vê o desenvolvimento cognitivo, você falava do Jorginho com 8 anos, né? Perfeito lá para a condição da idade dele, enfim, e você olha para frente e pensa em alfabetização alternativa, com todas as fases que tem por vir. Do que você vê da experiência com as mães, isso te preocupa? Não? Você está tranquilo em relação a isso? Preocupa bastante. Preocupa sim, porque a gente faz todo esse trabalho desde sempre nos institutos. A gente tem fichários grandes com vários tipos de situações da criança ir no banheiro, como ele deve lavar a mãozinha, qual o segmento de abrir a torneira, assim, na hora do banho, como é para ser estimulado, o shampoo, o condicionador, tudo tem nessas fichas. No GoTalk, que é um vocalizador, tem várias pastas, várias fichas de várias situações diferentes, você pode gravar ali mais de 100 frases, com a tua voz, com os sons da criança, imagens. E ali você consegue mesmo trabalhar com a criança, porque ela vai apertar. Ela apertou naquele quadradinho, vai falar o que representa aquele quadradinho. Então, assim, é viável hoje em dia esse aparelho? Eu acredito que sim. Tá. Porque até numa conversa ano passado com a Elaine Money, da secretaria, ela falou que eles estavam fazendo mesmo o levantamento desses aparelhos. Ela até tinha algumas dúvidas na hora de fazer a compra, efetuar a licitação, essas coisas tudo. Porque, assim, tem de 4 figuras, que é o inicial, sim, tem de 9 figuras, tem de 20. Então, assim, vai aumentando de acordo com as habilidades da criança, de, né, apontar aqui, ou com a mãozinha, ou da forma, com adaptações. Então, assim, realmente tem que ter todos os níveis de aparelho para que supra a necessidade de N crianças. Como é que você enxerga a partir da sua experiência, ou de que você conversa com as outras mães, enfim, essa ideia que é multidisciplinar, né? Lógico, é óbvio, multidisciplinar, mas se o terapeuta ocupacional, o cuidador, o fisioterapeuta, o neurologista, o psicólogo, o fono, vocês estão nessa rede aí, falando de escola agora, sim, aqui na escola pública, ou se não, isso acontece lá na Sorri, na isso PS. Acontece na Sorri. Tá. Isso acontece na Sorri. A Sorri... A rede própria, não. Não. A Sorri vai lá, explica como acontece com a criança, como é feito, qual é o trabalho que é feito, disponibilizam relatórios do que a criança pode, não pode, e faz todo esse acompanhamento, a Sorri faz. Daí para lá não é obrigação mais do instituto, né? Mas é obrigação da escola. Então, mas aí se não tiver esse grupo interagindo com a escola... A escola não vai para frente, não vai desenvolver essa criança da forma que precisa. Luana, eu comentei com você que eu fiquei um pouco assustado de tanto tempo de fazer matéria do dado, quando na outra audiência pública, o representante da PS falou, não, o programa de financiamento de educação especial ou de saúde especial no Brasil hoje, para você credenciar lá em Brasília, que é o governo federal que passa o per capita, ele se encerra aos 29 anos e 11 meses. Então você determinou o dia que eu vou morrer, Jesus, Deus? É isso. Do infinito, do mundo todo. Me assustou demais, não sei se eu exagerei. É que com 30 acabou. Sabe o que acontece? Muitas crianças especiais, elas vêm assim com N problemas de saúde, dificuldades mesmo, assim, extremas.
Então eles colocaram aí, aquela criança PC, criança tal, chegou em média de 30, 35 anos. Eles fazem um levantamento Fizeram um aí. protocolo lá. Mas isso não é verdade. Pode ser que a criança chegue até os 9, pode ser que a criança chegue até os 15, pode ser que a criança chegue até a idade de estar velhinho. Sim. Não tem como prever isso. Da mesma forma que tem crianças que o médico fala que vai morrer amanhã e eles já estão aí com 5, 6 anos de idade. Enfrentando todas as dificuldades, mas estão aí, firmes e fortes. E com uma rede de apoio muito grande. Porque assim, a saúde aqui em Bauru, a gente tá passando por dificuldades, a gente tá. Mas a gente, assim, se for olhar bem, não tem muito o que reclamar. Você acha que tem, por exemplo, questão de superlotação de demanda, que são agora, Sim, né? Mas exatamente. virose com crianças. Não, a gente dengue. vem aí de uma pandemia assustadora, Mas a gente vem suporte. de evoluções de vírus, a gente vem de um mundo. Tá estranho, né? Essa é a verdade. Mas assim, a gente tem bastante coisa, a gente tem alimentação que eles usam, né? Na gastro, coisa que acho que aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, são, acho que é Bauru e uma ou duas. Em Minas não tem. Alimentação suplementar. Suplementar, é o que ele usa pela gastro ali. A gente então, já não tá tendo o bottom, que a gente tem que comprar. Legal. Mas assim, eles estão de alguma forma ali, presentes. Algumas falhas ali, algumas faltas aqui, algumas substituições, mas tá legal. Agora assim, a educação tá faltando bastante, tá faltando empenho, tá faltando assim, troca, tá faltando conhecimento, busca e vontade de ajudar. Porque a educação tem dinheiro. Sim. A gente sabe que tá assim, sobrando. Então por que não investir em algo que vai ter resultado? Porque se o meu filho não vai viver até os 30, o filho da outra vai. Ele vai ter que esperar chegar aos 20 anos dele para ele aí começar a ser alfabetizado, ele aí você começar a ser incluído. Aí ele já tem que estar pelo menos alfabetizado, letrado, para daí ele tentar fazer uma faculdade, ele entrar numa empresa. A gente tem o Gu, hoje lá em Agudos, que tem por volta dos seus 30, 35 anos, um cara assim, bem comprometido fisicamente, mas um cognitivo perfeito. Ele não foi alfabetizado. Sabe o que ele falou pra mim? Eu vou te contar um segredo. Eu falei, Lucu, você sabe ler? Porque a gente sempre conversa por áudio. Mas eu achava que pela dificuldade de digitação. Tá. Não, ele não tem alfabetização. A mãe, na época, não quis saber, também não interessou, e ele foi levando. E olha, eu juro pra você, ele é tão inteligente que eu achava realmente que ele era alfabetizado, que ele era... Ele falou assim, meu sonho é voltar a estudar, eu queria tanto poder trabalhar, poder ter meu dinheirinho, eu gosto dos meus brincos, eu gosto de um tênis legal, gosto das minhas blusas do Corinthians, e não sei o quê. Sim. Você não consegue me ajudar? Você não consegue alguma forma? Mostrei pro meu marido chegou a chorar. Porque ele conhece o Gu, ele conversou muito com o Gu na Sorri, logo no início que a gente ia. Então aquilo bateu assim, cara, tá aí o exemplo de uma criança que não foi alfabetizada. O que ele vai se tornar? Um peso, um inútil para a sociedade? É isso que vocês querem? Não é isso que a gente quer. Não é. É onde a gente já começou a articular as coisas para ele já entrar numa alfabetização, lá em Agudos tem. Então, assim, a gente vai já tentar encaminhar ele de alguma forma. Entendi. Luana, tem alguma questão que você, se pudesse dizer, a prefeita está perto da gente quando a gente está gravando aqui fisicamente, viu? Mas talvez não tão próxima sentimentalmente dos nossos desafios aqui de falar sobre isso. Sim. Mas de gestão pública, de educação é isso, dessa questão sistematizada, de padronização, de protocolos além só do cumprimento das obrigações do dia a dia, é um pouco disso tudo? Bem dizer, acho um descaso, né, pessoa? Ninguém está muito importando. Você só ouve as pessoas falar, mas eles estão lá só por estar. Eu não quero que meu filho esteja na escola só por estar. Ele vai me cobrar isso futuramente, de que ele não foi alfabetizado. O que é que ele estava caçando lá? Se ninguém deu essa atenção para ele. E se fosse uma coisa impossível de ser feita, a gente entenderia. Mas é muito simples. A gente faz o material em casa. Você tem software, você pode baixar no computador, você pode baixar no tablet, no celular, você pode imprimir, você pode desenhar. Sim. Você pode recortar de um livro, de uma revista, de um jornal. Porque assim, a criança se apresenta a ficha, se apresenta o objeto, tudo conta.
o olhar, a expressão do rostinho, o apontamento, o corpinho. É tudo um conjunto que você só vai conseguir entender se você der uma devida atenção. Porque a criança, às vezes, ela entendeu o que você falou. Só que no caso do exemplo do Jorginho, ele precisa programar alguma parte do cérebro para dar essa resposta. Então ele precisa que você repita algumas vezes a mesma pergunta, ou mostre para ele algumas vezes qual vai ser o movimento. Mas isso você precisa ter um pouco de paciência. Sim. E devido ele vai conseguindo organizar esse controle de esticar a mãozinha até onde ir. Os estímulos e respostas. Exatamente, até que ele consiga fazer, né, ter essa concentração mesmo, ele demanda um tempo. Se você não esperar esse tempo, você não vai ter a resposta dele. Entendi. Então você tem que estar preparado, tem que saber como que você vai fazer. Porque no fim de tudo você vai tirar alguma coisa. Porque ele é muito expressivo, ele é muito, assim, interessado em descobrir, em conhecer. Então, assim, tem N crianças que você vê, assim, autistas, no exemplo. Eles chegam lá na escola, eles são, às vezes, muito agressivos, eles são, às vezes, muito quietos, eles são, às vezes, igual tinham alguns que ficavam puxando a mãe o tempo todo, a cuidadora o tempo todo, puxando as crianças. Cara, com o tempo, a criança foi sendo trabalhada, foi sendo estudada, foi acertando a medicação. Se você vê a criança hoje, você não acredita que é o mesmo. Ele senta do lado da mãe e ele fica. Ele não parava um minuto em lugar nenhum. Que legal. Foi sendo trabalhado. Hoje ele tem uma vida, assim, super tranquila. E pra mãe, né? Porque como é que você deixa uma criança que a qualquer momento pode se machucar? Claro. Ele não come qualquer coisa na escola. Ele só come isso, ele só come aquilo, ele só come assim. Se for a cenoura cozida, ele não come, ele só come se ela for ralada. Então, como que eu vou fazer? Isso ali são coisas mínimas, estímulos mínimos que desencadeiam a crise neles que você não vai conseguir controlar. Tá. Nem trazendo para perto, nem tentando com muito amor. Você não consegue. E isso vai afetar lá na frente. Porque ele já não vai confiar na mãe. Sim. Se a mãe vai enganar ele. Porque eles são muito espertos. Funciona a cabecinha deles, menino, como funciona. Se for pro interesse deles, então, vixe Maria, como eles dão um jeitinho. Não. Ok. Luana, muito obrigado por você ter vindo fazer esses recortes com a gente aqui. É sempre um desafio ficar colhendo recortes para tentar oferecer para as outras pessoas que não têm esse nível de interação, de vínculo. Então, obrigado por você se dispor a vir conosco aqui e nos ajudar a tentar transferir um pouco dessas informações no dia a dia. Não, o que precisar a gente está à disposição. Acho assim, tem que ser divulgado, tem que ser pedido, tem que ser feito alguma coisa. Que a gente realmente precisa e eu acho assim, que não tem como mais aguentar descaso. Tem que ser feito alguma coisa, né? Tem que ser feito. Eu quero meu filho na faculdade, eu quero meu filho com uma profissão, eu quero meu... Tá, se eu não chegar lá, tudo bem, mas eu tentei. Eu fiz. Legal. Se você se interessou pela audiência pública, a gente fez referência aqui, tem 2 específicas sobre essa questão da temática, da rede também, do serviço das abordagens, tanto das entidades quanto das mães. Está disponível na página da TV Câmara, na íntegra, no YouTube. Tá lá.